E nessa videoaula, super legal eu acho ela, porque eu precisei entender muito bem na época essa diferença, porque eu tinha uma crença de que eu só ia ser alguém se eu tivesse muitas faculdades, muitas pós-graduações, mestrados e blá, blá, blá. E aí eu quebrei essa crença, apesar de eu ter feito, né, pós-graduação, ter feito tudo isso, só que eu fiz porque eu queria, não porque eu não acreditava mais nisso, não, eu quebrei, deu tempo de eu quebrar antes mesmo de poder fazer uma faculdade, uma pós-graduação, uma formação, uma especialização. Então, o que eu quero contar para você aqui nessa aula, e que nada mais é do que um conceito que a gente tem aí muito atrapalhado e que vem lá dos nossos pais, de quando a gente era criança, né, da sociedade, que diz o seguinte, que você não vai ter dinheiro, né, se você não tiver uma boa formação. E não é bem assim. E eu vou te provar por quê. Porque no 80%, né, as pesquisas dizem que 80% das pessoas que escolhem uma profissão muito cedo, elas começam a trabalhar e não se sentem felizes, porque ainda elas não estavam prontas para decidir qual realmente era a sua missão de vida, o que ela queria fazer, o que iria deixar ela feliz. Ela foi pela pressão que teve que fazer uma escolha rápida. Eu, por exemplo, eu não empreendi por oportunidade, eu empreendi por necessidade. E como eu queria sair da casa dos meus pais, eu queria fazer minha vida jovem, eu queria voar, queria fazer o que eu gostaria de fazer, o que eu pude, o que eu tinha na época para fazer dinheiro, para me autossustentar, era costurar, mas não era aquilo que eu tinha escolhido para minha vida. Eu gostava, eu até fazia, só que eu fui pela pressão da liberdade. Então, assim, uma escolha rápida, ela pode ser por uma pressão interna sua, ou uma pressão externa do outro, ou do pai, da mãe, da sociedade. E na minha época, as pessoas diziam o seguinte, que você precisava ter uma boa formação, passar num concurso público, trabalhar num banco, porque senão você não ia ter sucesso. Essa era a ideia de alguém de sucesso. Então, na época, eu lembro que eu não tinha estudo porque eu não podia estudar. Eu era mais velha e eu tinha que ficar em casa, tinha que dar exemplo, era à noite, não deixava sair à noite, não deixava sair de manhã. Então, tudo era podado por segurança, os cuidados do pai e da mãe, e porque menina tinha que saber muito bem cozinhar e lavar. E aí isso me podava de ser realmente quem eu queria ser. Eu já tinha vontade de ser alguém. Eu lembro e eu falo sempre que eu tinha uma coisa que eu queria muito, era ser alguém, eu estar num palco, e eu queria, como se eu fosse uma bailarina, eu queria ser uma bailarina. Só que, na verdade, hoje eu vejo que a bailarina era algo porque era o que estava mais próximo de mim. Por quê? Porque a gente dançava nos CTGs, dançava naquelas aqueles matinês, aqueles bailes que o pai e a mãe iam e levavam a gente. Então, aquilo me fez a pensar que eu poderia estar num palco dançando, mas, na verdade, eu sempre quis um palco, mas esse palco veio de outra forma. Então, percebe que a essência estava ali, né? Estava ali permeando, né? E aí, quando eu tomei essa decisão de sair de casa e de fazer, então eu fui fazer o que estava me dando dinheiro, o que estava me sustentando. E aí, então, foi onde eu escolhi, né, uma profissão que também não tinha nada a ver. Eu gostava, eu estava exercendo aquilo para cumprir o desejo também meu, claro, mas também do meu pai, da minha mãe, que, nossa, tão jovem, já tem uma empresa, papapá. Então, eu queria provar também para o meu pai e minha mãe que eu também ganhava meu dinheiro, que eu também era empreendedora como eles e tal. E muitas vezes não é, né? Não é o desejo seu, não é o desejo meu, né? Então, sabe, aquele desejo lá da alma que você gostaria realmente de fazer. E aí, o que acontece com essa pessoa quando ela faz isso, né? Ela vive uma vida inteira se arrastando.
E eu, por muitos momentos, muitos anos, oscilava muito. Então, às vezes eu ia bem, às vezes eu me arrastava, sabe? Por quê? Porque às vezes eu estava muito bem, eu fazia o que eu gostava e de repente falava, ai, mas eu não quero mais isso, eu estou fazendo, mas não é isso, eu não estou feliz ainda. Só que eu também não tinha inteligência e discernimento para entender o que estava se passando comigo. Então, muitas vezes, é com o recebimento, e às vezes a gente fica num negócio, por exemplo, eu quando fiz daí da padaria, né? Eu recebia, eu ganhava, eu estava crescendo. Então, pelo recebimento, eu não saía do jogo, entende? Até que era bom e tal, então eu ficava, mas ainda assim, aquilo ia me cada vez me diminuindo mais, porque era algo que novamente estava desalinhado de mim. E aí você entra num sistema que você às vezes não consegue mais sair, ou tem medo, porque como é que eu vou fazer? Já trilhei tanto caminho, já investi tanto, e aí você entra nesse ciclo, né? E você fica também sem entender como é que você trabalha tanto com o dinheiro e ainda fica numa situação totalmente desagradável. Você fica sem entender. Como é que você fica? Você até tem dinheiro, você está trabalhando, mas você está arrastada. E às vezes você está ganhando pouco e está arrastada também, né? Então, por quê? Porque na minha cabeça eu tinha que fazer uma faculdade. Eu tinha que fazer alguma coisa, tem que ter um grau de escolaridade extraordinário para poder ser alguém na vida. E, na verdade, o grau de escolaridade, para que ele é bom? Ele é excelente quando você junta com o fato de você, quando você aprende a lidar com o dinheiro, né, para a empregabilidade. Aí sim ele é bom. Então, quando você tem o grau de escolaridade e aprende a lidar com o dinheiro, né, que não é que você não tem, você às vezes você tem, mas você não sabe lidar com ele. Porque eu conheço pessoas, gente, que têm muito, né, muita escolaridade e não tem dinheiro. E tem gente que não tem nem a quarta série e que são multimilionários. Você deve conhecer também, né? Pare e pense um pouquinho aí. Então, o grau de escolaridade que eu quero dizer aqui é que ele não tem nada a ver com o resultado financeiro. Ele sim, novamente eu quero te dizer, ele pode aumentar a sua empregabilidade. Por exemplo, eu tenho várias formações e para a minha carreira, então isso serve para quando eu vou ali fazer parte de um concurso, de uma grande empresa multinacional, blá, blá, blá. Então, beleza, é bom, né? Para conseguir trabalhos mais legais, vamos dizer assim. Isso sim. Mas se você não tem inteligência financeira, se você não sabe lidar com o dinheiro, ele vai entrar e vai sair igual, percebe? O resultado, ele não vai vir do grau de escolaridade que você tem, não vai vir. E sim de como você lida com o dinheiro, de como você lida, sabe, a tua inteligência financeira emocional aqui. Porque você vai entender que os resultados financeiros eles vão vir de uma forma muito espetacular no final desse programa, porque você vai entender verdadeiramente o que é o dinheiro e o que é riqueza e como é que você vai lidar com ele também. Então, para ficar bem claro, né, que isso, o grau de escolaridade não tem nada a ver com o nosso resultado financeiro. Beleza? Então, bora lá para a próxima aula.